Olá, querido amigo, querida amiga, que prazer mais uma vez estar podendo falar com você nesse dia para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor João Mateus, pastor distrital aqui do distrito de Teodoro Sampaio, e hoje nós vamos estudar mais uma vez a lição desse trimestre, que é a lição do livro de Salmos, tá bom? Nessa semana nós estamos caminhando aí já para o final dela, né? Estamos na nossa lição de quinta-feira. Estamos estudando a lição 5 da lição da Escola Sabatina com o título Um Cântico ao Senhor em Terra Estranha. Especificamente, o título do dia de hoje diz o seguinte: para que os justos não sejam tentados. Mais uma vez, eu gostaria de ler um texto para você bíblico que aparece na lição. Aparece diversos textos, na verdade, do livro de Salmos, mas como eu já disse anteriormente em um outro vídeo, não temos tempo suficiente para ler todos, então eu gostaria de ler um somente para poder destacar aqui o contexto que envolve no dia de hoje aquilo que a lição quer dizer para mim e para você. O texto que eu vou ler para você está no livro de Salmos, no capítulo 94, do verso 3 ao verso 7, que diz o seguinte: Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância, todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Mata as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. E dizem: o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. Amigos, aqui o salmista ele está dizendo claramente para mim e para você a forma a qual o mundo está corrompido pela entrada do pecado. É por isso que o título da lição dessa semana é o Cântico de Louvor numa Terra Estranha. Deus ele não queria que eu e você exaltássemos louvor numa terra a como nós vivemos hoje. O que Deus criou para mim e para você no Éden foi uma terra perfeita, em extrema harmonia, e ali sim, todas as coisas que nós fizéssemos seria para louvar e honrar o nome do nosso Senhor. Porém, amigos, como nós já vimos ao longo dessa semana, com a corrupção, com a entrada do pecado nesse mundo, há um rompimento do relacionamento entre a humanidade e Deus. E as coisas começam a se agravar nesse mundo. Até que chegamos nesse ponto da lição de quinta-feira, onde o salmista aqui ele se questiona, um questionamento que muitas das vezes eu e você fazemos, o porquê que muitas das vezes eu e você, que aparentemente fazemos tudo o que é correto, acontecem coisas ruins conosco, mas aqueles que aparentemente fazem tudo de errado, não estão ligando, não estão nem aí para o temor de Deus, acontecem coisas boas. E aqui é muitas das vezes que o salmista chama a atenção de Deus para dizer: Pai, olha o que está acontecendo no mundo, olha as coisas ruins, olha as mortes, olha as injustiças, olha os juízos que têm acontecido de forma injusta com as pessoas de bem. E mesmo assim parece que o Senhor faz nada. É isso que o capítulo 7 diz, né? Parece que o Senhor não liga. Mas amigos, esse salmista, na verdade, ele está aqui lamentando a prosperidade dos ímpios e o desafio que isso representa para os justos. Muitas das vezes nós nos encontramos nessa posição. Os ímpios não apenas prosperam, mas às vezes também desprezam abertamente a Deus e oprimem os outros. Então, muitas das vezes os ímpios eles prosperam em tal forma, em saúde, em dinheiro, em bens materiais, que acabam muitas das vezes até oprimindo os justos. E eu gostaria de ler com você aqui também um outro texto muito importante que aparece nessa lição, que está no livro ali de Salmos, no capítulo 73, no verso 3 e também no verso 27. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E o verso 27 diz o seguinte: os que se afastam de ti certamente perecerão, e tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Amigos, muitas das vezes, como nós já dissemos aqui, nós queremos ter muito entendimento de todas as coisas.
mas nem sempre todas as coisas serão reveladas o porquê acontece tal determinada coisa. No Salmo 73, enquanto o salmista ele permaneceu focado no pecado do mundo, na injustiça, na maldade, nos problemas, ele não teve a capacidade de ver o que estava acontecendo do ponto divino, do ponto espiritual da coisa. No verso 1, como você pode ler aí na sua Bíblia, no capítulo 73, diz o seguinte: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O que o texto está afirmando para mim e para você? Que Deus ele é bom para com Israel, mas não com todos, mas para os que têm um coração limpo. Deus, amigos, ele reafirma ao salmista que muitas coisas que acontecem nesse mundo só podemos entender mediante a percepção espiritual e não pela lógica humana. Não adianta nós queremos entender coisas espirituais com lógica humana, com razão humana, que isso não vai acontecer. Coisas espirituais se entendem com coisas espirituais e lógica humana se entende com lógica humana. Milagres não tem como se entender com lógica humana. Misericórdia não tem como se entender com lógica humana. Perdão divino não se entende com lógica humana, se entende com coisas espirituais. E amigos, o Deus aqui no salmista deixa muito claro no verso 27: os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. O que isso quer dizer, amigos? Quer dizer o seguinte, que nós devemos ainda assim, mesmo que os ímpios prosperem, mesmo que os ímpios muitas das vezes nos oprimam, confiar na justiça de Deus. Mesmo, amigos, que muitas das vezes a justiça não se cumpra no momento ao qual nós vivemos, no momento que nós estamos com os olhos abertos. E mesmo que a injustiça nos faça fechar os olhos, mas entenda que a promessa de Deus é real. E que mesmo que a justiça não venha no momento oportuno deste mundo, mas virá na volta daquele que prometeu. E Jesus então fará justiça para aqueles que foram justos, para aqueles que foram os filhos dele com o coração limpo. É por isso que eu e você, nos dias, no contextos atuais da nossa vida, não precisamos nos preocupar como o salmista fez no Salmo 73, mas sim confiar naquilo que Deus tem feito e quer fazer na minha e na sua vida. Por isso, amigos, hoje eu gostaria de esticar em você um voto de confiança, ao dizer para mim nos comentários aqui, você que está lendo, se você confia no Senhor, escreva aqui embaixo: eu confio naquele que quer e pode me salvar. E assim eu estarei orando pela sua vida no dia de hoje. Que Deus abençoe você mais uma vez nesse dia, e eu espero que você esteja comigo aqui no dia de amanhã, para que nós possamos então encerrar essa semana de estudos da lição da Escola Sabatina e da Palavra de Deus. Um grande abraço para você.